A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. É com alegria que eu gostaria de anunciar e compartilhar a lição de número 3. E Deus os criou, homem e mulher. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, verso 7, verso 18 ao 24. Nós vamos tratar de alguns pontos muito importantes a respeito da criação do homem e da mulher. Vocês podem observar logo no primeiro ponto como foi criado o homem, como o homem foi criado, e no ponto 2, a criação da mulher. Eu gostaria de começar logo de início falando sobre como o homem foi criado. A nossa leitura bíblica em classe é muito rica em detalhes, porque vai mostrar como o homem foi formado. Logo no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, nós temos a declaração de que Deus formou o homem do pó da terra. Então o homem foi formado do pó da terra, de algo que já existia quando Deus criou os céus e a terra. Então a terra é uma matéria-prima que foi originalmente criada antes do homem. A partir de então, Deus toma parte dela para formar o homem da porção da terra seca. Então Deus, quando vai criar o homem, ele precisa do barro para fazer o homem, porque o homem é uma criatura diferente da dos anjos. Os anjos, eles foram criados quando Deus soprou, sem precisar de narinas, de barro, porque os anjos são espírito. E o sopro de Deus transmitiu vida espiritual aos seres angelicais. Então você não pode observar que os anjos... Você pode observar que os anjos são criaturas angelicais. Foram feitas apenas com o sopro da boca de Deus. Mas o homem tem elementos físicos. Deus utiliza do barro sopra no boneco que foi feito, moldado pelas mãos do Criador. E quando Deus sopra sobre o barro que estava moldado ali as suas narinas, então entra o espírito de vida no homem, que é o sopro divino. Então esse sopro divino é o Zoe, que no original é o espírito de vida, é o fôlego de vida, que é dado ao homem quando o homem vai ser uma alma vivente. Então, a alma vivente, ela passou a existir dentro do homem a partir do sopro. O sopro é exatamente aquele mesmo sopro que deu origem aos anjos. Porém, quando Deus faz o homem, ele faz com sopro e barro. Então, há uma junção entre sopro e barro. É por isso que a Bíblia diz que os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos, por causa do barro. Porque o barro, feito carne, feito pessoa física, ela foi feito mortal. Isso passando para o pressuposto material. O homem morreu na carne. Então, quando Deus fez o homem, sabia de antemão que o homem ia morrer na carne. O barro voltaria a barro. Então, partindo para a ideia de que o homem é imortal, é por causa do sopro. O sopro foi dado ao homem, dentro dele, e essa parte aí jamais morre. Mateus 10 e 28 diz que essa parte não morre. A alma humana não morre, que está dentro do homem. Então, meus queridos amados, continuando aqui, Deus forma o homem do pó, sopra dentro do barro, cria-se a alma vivente. Então o homem tem 3 elementos importantes: o espírito, a alma e o corpo. Mas na frente vocês vão observar, aqui na nossa leitura da introdução, diz assim: fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Então a Santíssima Trindade, temos que ter o cuidado simplesmente quando a explicação da Trindade, somente isso. Porque a Trindade não é de deuses, mas sim de pessoas. A Trindade não pode ser de deuses porque a Bíblia nos ensina a ver um único Deus.
Porém, na divindade, que é o termo usado em toda a Bíblia, né, porque a palavra trindade é um termo técnico criado posteriormente para descrever a divindade. Porém, a palavra trindade não encontra-se na Bíblia, mas o conceito nós podemos ver nas pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você ouvir a respeito da palavra trindade, você não existe deuses. Você tem que imaginar em pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, então o Espírito Santo também é uma outra pessoa, porém uma única divindade. Então, longe de pensarmos no politeísmo que existe nas religiões pagãs. Então, quando Deus faz o homem, ele usa a expressão no plural, façamos. Então, a ideia aqui é eles, né? Então, façamos aqui é nós, melhor dizendo, nós façamos. Então, Deus, ele fala com alguém. E esse alguém não pode ser os anjos, porque os anjos não são criadores do homem. Então, a divindade, há três personalidades distintas. Então, quando diz façamos, é a trindade em pessoas e não em deuses. Você pode ver isso lá em Gênesis, quando diz Deus, que Deus criou, está no singular. Deus criou os céus e a terra. Porém, quando ele faz o homem, ele diz, façamos o homem. Aí nós temos aqui a pluralidade de pessoas dentro da divindade. Então, meus irmãos, como explicar um pouquinho a trindade? A trindade, ela é facilmente explicada na sua unidade por razão do Espírito Santo ser o Espírito da unidade. Então, o Pai não pode ser um só, isso falando de pessoas. Ele não pode ser um único ser pessoal que é o Pai. A única pessoa que existe em Deus é o Pai. Não é assim. A Bíblia nos ensina que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, a unidade está no Espírito. O Espírito é quem está no meio, trazendo o Pai para o seu lado e o Filho para o seu lado. Então, os três trabalham em conjunto, em unidade. Por isso que Felipe pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai. Então, o Filho estava ligado ao Pai pelo Espírito, e ele disse, há tanto tempo estou convosco e não tem me conhecido, Felipe. Então, Jesus mostrou que o Pai estava nele, por causa do Espírito, que é o Espírito Santo da unidade. Então, irmãos, quando Deus faz o homem, ele faz a nossa imagem. Estou aqui na introdução ainda. A introdução diz que Deus fez o homem à nossa imagem. A nossa imagem de Deus, a imagem de Deus, ela é vista na pessoa do Filho. Deus não tem uma imagem física. O corpo de Deus é espírito. Então ninguém jamais viu a Deus. Tá certo? A não ser quando Jesus se tornou homem, aí tornou-se a imagem expressa da pessoa de Deus. Então a imagem é algo físico. Não se pode ver algo que não seja imagem, isto é, nós podemos ver somente a imagem de Deus na pessoa do Filho. Vocês podem ver isso lá em Hebreus, que fala que Jesus é imagem expressa de Deus. Então, meus amados irmãos, partindo da ideia que Jesus é a imagem legítima no seu próprio corpo, que ele tomou em si esta imagem, atenção, esta imagem é a imagem original que Deus fez, atenção, o corpo de Cristo foi feito por Deus. Jesus Cristo, na sua alma, ela é pré-existente, ela é eterna. Porém, o corpo que foi projetado por Deus, lá em Provérbios, capítulo 8, verso 31, em seguir, fala que Deus estava em um mundo habitável. E este mundo habitável, Deus fazia o homem. E a primeira imagem que foi feita foi a do Filho. Então, o Filho de Deus, a sua imagem, o seu corpo foi projetado antes da fundação do mundo. Então, todas as outras imagens que foi feita
por exemplo, o homem e a mulher, que a Bíblia fala que são imagem de Deus, é por causa da imagem de Cristo, que ele é o primogênito de toda a criação. Isto na imagem. Então a imagem, o corpo de Cristo foi projetado antes de tudo. Antes de tudo. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Estou falando da imagem física. Longe de pensar que Jesus Cristo foi criado na sua alma. Não. Eu enfatizo que Jesus Cristo, ele é Deus e sempre existiu. Então, meus amados, a formação do homem é diferente da formação do corpo de Cristo. Primeiro, Cristo já tinha uma alma pré-existente. Ele é uma pessoa, sempre existiu. O homem passou a existir no tempo. Cristo não. Vocês podem ver isso na Bíblia. Tá certo? Antes de haver tudo ou de existir Abraão, ele é o eu sou. Aquele que é existente. Então, meus amados, quando Deus formou a imagem, o corpo de Cristo, como semente, vocês podem ver isso lá em Gênesis 3:15, Deus fez essa semente já de antemão na sua mente para que no futuro fosse introduzido no mundo através de uma mulher. Todos nós sabemos disso. Vamos agora falar a diferença entre a formação de Adão e a formação do corpo de Jesus. Jesus já tinha uma alma pré-existente, ok? E esta alma, ela veio, foi ela que disse, envia-me a mim, a pessoa de Cristo. Então ela veio como uma semente, e significando que a sua divindade, o seu poder, a sua majestade foi depositada nos pés do Pai. O seu poder, melhor dizendo, toda a sua glória. Porém, ele veio. É como um rei que tira a sua majestade e vem visitar a terra como uma pessoa comum. Então, meus amados, quando Cristo vem para ser gerado, o seu corpo no ventre de Maria, Deus não sopra. Deus não sopra porque a alma dele já existia. O que acontece é que o sopro que na verdade acontece no homem era o Espírito Santo que veio sobre Maria. Então o Espírito Santo chegou em Maria e ele usou, na verdade, o sopro divino. E ali Cristo veio de uma forma gloriosa, nascendo no ventre, que já tinha sido projetada essa imagem de antemão, nos laboratórios divinos, para que no ventre de Maria fosse criado o corpo de Jesus. E ali Jesus nascesse naquele ventre daquela virgem. Então o homem, quando ele foi formado, ele não tinha alma, não tinha corpo, não tinha nada. Então foi preciso Deus fazer a terra, da terra, do barro, fazer o boneco, e depois Deus soprar. Esse sopro foi quem deu origem à alma do homem. Então, quando Deus pega o elemento espiritual, sopro divino, insufla nas narinas do homem, a Bíblia diz que o homem tornou-se uma alma vivente. E esta alma que está dentro do homem nunca mais morrerá. É por isso que o homem é imortal. Porque mesmo o corpo morrendo, que o corpo não é mortal, ele vai ser ressuscitado e vai ser julgado no final de tudo para ser lançado ou no inferno ou ser levado para o céu, se for cristão. Então, meus amados, fica aí esta diferença para os irmãos levarem para a sua classe. Ainda aqui no tópico de número 1, a criação do homem, como o homem foi criado. Fala da missão do homem. Então Adão ele foi criado para governar, cultivar a terra, beleza? Então Deus fez isso para que ele guardasse o jardim que o Senhor havia plantado no Éden. Atenção, Deus criou a terra e fez a vegetação. A vegetação foi feita por ordem de Deus. Porém, quando Deus foi fazer o jardim,
a vegetação já existia. Aí Deus planta no meio da vegetação o jardim do Éden. Então o jardim do Éden é a casa, a morada do homem que Deus fez. Então Deus, como ele fez o homem, ele teve o prazer de fazer a sua própria casa. Então o Éden seria também a casa de Deus. Porque Deus habitaria no Éden uma vez por dia, na viração do dia, 6 horas da tarde, Deus vinha falar com o homem. Então Deus sempre chegava na porta, Adão e Eva recebia, adorava o Senhor, porque Deus sempre entra pelas portas, irmãos. Essa conversa de pular muro ou entrar pela janela é coisa de ladrão e salteador. A prova de que, quando Deus veio, quando o homem havia pecado, Deus perguntou: onde tu estás, Adão? Logicamente, Deus já tinha chegado na porta e batido. Assim como ele hoje faz com milhares de corações que estão no pecado. Deus bate e pergunta se tem alguém lá dentro. Então, meus amados, então Deus plantou um jardim no Éden. Esse Éden, ele era quadrado porque a Bíblia fala sobre as 4 cabeceiras dos rios. Por ser uma habitação divina, normalmente, quando Deus habita em algum lar, ali é o santíssimo lugar, o lugar santíssimo. Então o Éden foi feito para o homem, porém Deus vinha todos os dias. E todo santíssimo na Bíblia, ele é quadrado. Se vocês observar, no tempo de Moisés, foi mandado fazer um tabernáculo e lá tinha um lugar santíssimo. E as medidas lá deu exatamente quando ele fez o santíssimo quadrado. Se vocês observarem, até mesmo a Nova Jerusalém, aonde todos nós, pela fé em Cristo, habitaremos para sempre com ele, é quadrada. Então, o lugar santíssimo, ele é quadrado. Então, amados irmãos, Deus havia dado a Adão ordens para ele cultivar. Então Deus havia dado o trabalho. O trabalho, ele tanto existiu antes do pecado como depois do pecado. Então não há nenhum problema em trabalhar. Isso até na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que os seus servos servirão. Servir é trabalho. Então, meus amados irmãos, vamos aqui o que foi que Deus deu ao homem no jardim do Éden. Se vocês olharem em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Então, logo aqui nós temos 4 tipos de árvore. A primeira árvore agradável à vista, a segunda a boa para se comer, a terceira a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o CBM, conhecimento do bem e do mal. Beleza. Então, quando Deus fez as árvores, Deus colocou à disposição do homem 100% para ele desfrutar da beleza do jardim, das plantas, e ali ele poderia comer o seu fruto de todas aquelas árvores que estavam determinadas para o homem comer. Agradável à vista, boa para se comer e árvore da vida. Muito bem. Porém, havia uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, que o homem não poderia tocar, isto é, não comer. Agora vocês vão ver aqui qual é a característica da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3 e versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore, aqui está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Era boa para se comer, Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha aqui, meus amados. Deus ele faz uma árvore para ele, porque ninguém podia tocar, então era dele. Mas só que Deus pegou essa árvore, dividiu em várias árvores. Por que eu digo isso? Porque as outras árvores têm a mesma coisa que a árvore
que era intocável pelo homem? Tinha. Então, atenção, irmãos. Quando Deus faz uma árvore que é dele e nós não podemos tocar, Deus ele faz com a mesma qualidade que as outras árvores têm. Olha aqui, a qualidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro, boa para se comer. Então, Eva já tinha essa árvore. Gênesis 2, e 8 e 9. Fala que Deus já tinha dado essa árvore partida, ou seja, ele deu em diversos tipos. Ele deu a árvore boa para se comer, a árvore agradável aos olhos e a árvore para dar entendimento. Esse para dar entendimento aqui, nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 9, é como se fosse a árvore da vida. A árvore da vida foi dada ao homem, beleza, para trazer vida para o homem. Toda riqueza espiritual, de entendimento, coisas muito bom. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser tocada. Mas Deus é tão bom que pegou essa árvore que não poderia ser tocada, ele dividiu em várias partes e deu para o homem. Porém, o homem só quer comer aquilo que é proibido. Irmãos, todas as mulheres são iguais. Todos os homens são iguais. E por que que a mulher só quer o outro? O homem só quer a outra? Nunca se satisfaz com aquilo que Deus dá. Então Deus lhe deu já 100%. Então não adianta ir atrás daquilo que é proibido, porque vai nos trazer morte. E essa morte trará consequências eternas. Que Deus nos livre de tamanha afronta a Deus. Então, meus amados, em tudo na vida, vocês podem observar, tem alguma coisa de Deus no meio, que é só de Deus. Talvez na sua casa tem algo lá que é de Deus, a dracma perdida. Vocês podem ver isso nos 2 filhos. Vocês podem ver isso nas 100 ovelhas, uma se perdeu. Irmãos, nós podemos observar que o homem recebeu 100% daquilo que Deus fez para que o homem fosse abençoado. Aí, com o pecado, a terra foi amaldiçoada. As plantas, hoje era para ser como antigamente, dando seu fruto 100%. Vocês podem ver isso lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 13, versículo de número 8. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, as plantas, cada semente dá uma diversidade de sementes. A razão de que uma deu 100, porque esta é a maneira de Deus trabalhar, dando 100%. Se vocês observar, tem a de 30%, que a semente produz, tem outra que produz 60%, e esses que eu estou falando são múltiplos de 3, 30 e 60. Porém, Deus dá 100. Esse 100 que Deus dá é sem nenhuma perda, 100%. Agora, por que não é múltiplo de 3, os 100? Porque Deus, ele já reserva uma parte para ele. Múltiplo de 3 seria 90, na verdade. 30, 60 e 90. Então 90 seria múltiplo de 3. Mas Deus lhe dá logo 100. Para que vocês observem que tem algo de Deus no meio dos 100. Então, amados, tenhamos nós essa consciência de que Deus nos dá a terra para ser abençoada 100%. Vocês podem ver isso lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12, quando fala sobre a bênção de Isaac. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então você pode ser abençoado nos 100%. Porque muitas das vezes, quando você não está nem aí para Deus, não faz nada para Deus, não contribui, não faz nada, você perde até mesmo os 100%. Vocês podem observarem, quando se compra um carro, quando se vai vender um carro, você perde muito dinheiro. Você compra uma casa,
Você vende uma casa, quando se não tem nada, quando você não olha algo que tem Deus no meio ali, que Deus colocou algo dele ali, que é dele, que é exatamente, exclusivamente dele, e nós não olhamos, aí nós perdemos 40%, nós perdemos 70% e podemos perder até 100%. Que Deus nos abençoe e que nos sirva de lição essa lição de número 3, quando fala da criação do homem e da sua missão que Deus lhe deu aqui na terra. Que Deus abençoe a todos, que seja uma rica aula na sua próxima lição, junto com seus alunos, para a glória de Deus. Amém.